Diz que vai mobilizar todos os agentes para investigar o assassinato da juíza de Niterói. A lista de suspeitos já teria 12 nomes. O protesto na praia de Caraí, em Niterói, mostra a indignação da sociedade contra o assassinato da juíza Patrícia Scioli. O esclarecimento da execução, sem a mínima chance de defesa, é uma questão de honra para as autoridades. Esse é um momento de análise de todas as informações, de objetividade, de critério e um momento de silêncio. A chefia da Polícia Civil do Rio pediu que todos os agentes da corporação ajudem a apurar o caso. O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil revelou que a polícia tem 12 suspeitos de envolvimento com o crime. O desembargador Nelson Calandra disse que a justiça está de luto e defendeu uma política nacional de segurança para proteger os juízes. Necessitamos, através do Ministério da Justiça, que é o órgão competente, criar um programa nacional de prevenção a atentados como esse contra magistrados no exercício da sua atividade. Até agora, o Serviço de Disque Denúncia já recebeu mais de 40 ligações sobre o assassinato da juíza. Tudo que é ligado ao caso da juíza está sendo informado e esperamos que alguma delas ajude a polícia a esclarecer o caso. Este promotor conhece bem o risco de quem trabalha na justiça. Durante 3 anos, teve que andar sob escolta depois de ser ameaçado por traficantes cariocas, que ajudou a colocar na cadeia. Todos recebem ameaça e todos vão ter que lidar com isso. Mas no trabalho eu diria que isso não afeta. E se afetar, como aconteceu no meu caso, afeta no sentido aspecto de dar mais ânimo, mais combustível nessa luta contra o crime. Bom, eu concordo com o que ele disse. Tudo bem, não é? Agora, aceitar essa situação, aceitar ser ameaçado durante 24 horas de morte, aí é difícil, hein, Amêndola? É muito Ainda difícil. mais por parte de um profissional que lida com o perigo durante 24 horas também. Não há a menor dúvida, Gustavo. A juíza, ela estava condenando policiais militares bandidos, ex-policiais bandidos, milícia, 37 disque de denúncia, que eram todos eles informados aos órgãos próprios. Isso aí as autoridades próprias deveriam ter providenciado com a vontade dela ou contra a vontade que ela representava, o Estado ali. Ela não é só a juíza Patrícia, ela era o Estado ali que combatia o crime. Então, providenciar uma proteção armada para escoltar a juíza num outro carro, atrás dela, todo dia e toda hora. Então, há um responsável em cima disso. Há pessoas que deveriam assumir a responsabilidade de ter colocado um carro com 3 ou 4 policiais escolhidos a dedo de confiança, fortemente armados. Se isso tivesse, a juíza não teria sido assassinada. Isso é o que acontece, não aceitar passivamente o fato que ocorreu. Agora, Amêndola, existem agora 2 linhas de investigação. Primeiro, a punição pelos bandidos e principalmente milicianos. Porque ela punia mesmo, meu amigo. A canetada dela era doída. Agora, um possível crime passional também não está descartado, né? Mas isso aí é uma hipótese, a meu ver, menor. É uma hipótese que não tem, assim, tanta relevância. Me parece que a coisa está dentre aqueles que ela condenou severamente e agia duramente em cima deles. Pode ser até aqueles que ela iria julgar essa semana. Tinha uns policiais aí que ela ia condenar agora essa semana, a semana seguinte é que ela morreu. Então essas pessoas haverão de ser muito bem investigadas para poder, dentro desse grupo de pessoas, por ela condenadas ou a ser condenados, ali dentro está, mesmo porque o calibre das armas que foram empregadas no assassinato da juíza, aquele 40 e 45. Isso não é o calibre que normalmente a bandidagem usa comumente. Isso é um calibre que hoje em dia o policial pode comprar uma arma calibre 40 para uso particular. Então isso aí tem coisa aí que não é tão difícil se chegar lá. Quer dizer, então deve ter por aí uma linha de ação em cima disso aí, talvez se encontre uma facilidade maior para chegar lá. Pelo calibre da arma,
que ocasionou a morte dessa juíza. Agora, Amêndola, você com toda a experiência, só para esclarecer para o nosso telespectador, os tiros, os disparos que foram efetuados foram bastante precisos mesmo, não é? Não foi aquela coisa de tiro a esmo, não. Ah, vamos atirar em qualquer lugar, onde pegar, pegou. Não, tinha endereço certo mesmo cada disparo. Tinha, Gustavo, aquilo foi premeditado, foi planejado, foi levantado, foi tudo direitinho, foi feito aquilo para obter esse resultado. Isso foi feito direitinho, os tiros foram todos dirigidos para o quê? O banco da motorista, que ela estava lá. Ok, Amêndola, muito obrigado pelas informações. Já já você volta. Nós temos várias reportagens abordando também a morte da juíza. Continue conosco. 13 juízes correm perigo no estado. Perigo de vida. Esse número ainda pode ser maior, segundo a Associação dos Magistrados do Rio. Os profissionais que combatem a criminalidade parecem que já se acostumaram com o risco. Olha aí a que ponto nós chegamos. Veja só na nossa reportagem. Este homem de voz firme é promotor de justiça da Ilha do Governador há 12 anos. E durante esse tempo já recebeu diversos alertas de que seria assassinado por traficantes do Morro do Dendê. A ameaça mais grave foi em 2005. Houve uma investigação e realmente se identificou que esses traficantes já estavam monitorando os meus passos, sabiam dos meus horários, do meu carro, modelo do meu veículo. E com base nisso, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público, providenciou uma escolta de 4 policiais. Mas a proteção durou apenas 3 anos. Como a ameaça não se concretizou, a escolta foi transferida para outro promotor. Mas a insegurança não o impediu de trabalhar. Em nome de todos os colegas, tenho certeza que a maior consequência disso não é medo, não é um freio na nossa atuação. Pelo contrário, isso renova o nosso ânimo e nos dá mais força ainda, porque quando a gente recebe ameaça, a gente sabe que está no caminho certo no combate ao crime. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 13 juízes correm perigo no estado do Rio. Todos recebem escolta policial, mas o número pode ser ainda maior porque muitos nomes não constam na lista. A juíza Patrícia Scioli, por exemplo, não foi citada no documento. Isso vem aumentando, esse número de magistrados ameaçados vem aumentando. E a gente tem tentado tomar todas as providências para a proteção desses juízos. Mas isso é fruto de um combate incessante à criminalidade, principalmente ao crime organizado. A polícia voltou à casa da juíza em busca de testemunhas. Um grupo de promotores acompanhou a investigação. Alguns vizinhos foram ouvidos no local. Os tiros foi tudo lá dentro de casa, né? O barulho todo, foi muito tiro. 4 operários que trabalhavam em uma obra ao lado do local do crime foram levados para prestar depoimento. O carro de Patrícia Scioli passou por uma perícia na divisão de homicídios. Testemunhas disseram que a juíza chegava em casa sozinha quando 2 carros e 2 motos se aproximaram. O veículo da vítima foi cercado pelos criminosos. Vários homens encapuzados fizeram os disparos. O namorado da juíza é um PM que também já foi vítima de atentado em 2006. Marcelo Poubel de Araújo foi ouvido, mas o conteúdo do depoimento dele ainda não foi divulgado. O Grupo de Apoio Especializado de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público já foi acionado. Os promotores, todos voluntários, vão acompanhar de perto as investigações da polícia. Nós vamos fazer desse infausto acontecimento uma bandeira de luta que nós vamos estar junto com a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro e as demais associações do Brasil inteiro, congregam juízes, lutando para aprovar os projetos necessários para dar segurança à sociedade. E com isso o juiz terá mais segurança. A Corregedoria da Justiça quer a blindagem de todos os carros que foram usados ou usados por juízes que atuam na área criminal. Cadê a Vivian novamente comigo? Ô Vivian, quantos magistrados teriam direito a esse tipo de benefício, hein? São cerca de 30 juízes federais que atuam em várias criminais. A gente vai conversar agora com o vice-presidente da Associação dos Juízes Criminais. Na verdade, essa medida, ela já está valendo ou não? Existe algum trâmite ainda? Bem, Vivi, essa medida foi uma iniciativa do Corregedor-Geral do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, adotada sexta-feira à noite, em que ele encaminhou um ofício à presidência do tribunal
solicitando a aquisição imediata desses veículos blindados para todos os magistrados federais com atuação em processos criminais. O senhor acredita que isso resolveria o problema, já que tantos juízes estão ameaçados? Sem dúvida é uma iniciativa que, nesse momento, vem melhorar a situação da segurança dos juízes. Uma solução final para esses problemas, talvez nós não tenhamos nunca, né? A criminalidade, ela evolui, ela se moderniza, enfim, ela utiliza métodos de intimidação a todo momento. Paralelamente a essa medida do nosso corregedor, a Associação de Juízes Federais encaminhou há cerca de 4 anos ao Congresso Nacional, através da Comissão de Legislação Participativa do Senado, um projeto de lei prevendo a criação da Polícia Judiciária. Hoje está com o número de PLC 3 de 2011, no qual os agentes da própria Justiça Federal poderão, a partir do momento que esse projeto for aprovado, prestar segurança aos juízes, aos magistrados e, igualmente, garantir a segurança das instalações da própria Justiça, já que hoje nós não dispomos de nenhum pessoal autorizado para prestar esse tipo de atendimento, de serviço. E esse trabalho seria importante, porque nesse caso da Patrícia Acioli, que foi morta com pelo menos 21 disparos, os disparos foram feitos de armas de grosso calibre, então um carro blindado não seria capaz de impedir, principalmente pela distância. Sem dúvida, seria um equipamento que melhoraria a segurança. Como eu disse, uma solução final para isso seria o fim de toda a criminalidade, é o que seria o ideal na nossa sociedade. Mas, sem dúvida, que um magistrado que disponha de um veículo blindado, ele vai estar muito mais seguro, vai poder prestar uma jurisdição para a população com muito mais tranquilidade e independência do que um magistrado que esteja eventualmente ameaçado e não disponha desse tipo de equipamento. E hoje os juízes trabalham com medo aqui no estado do Rio de Janeiro? Vivian, nós magistrados não temos medo. Nós escolhemos essa profissão principalmente por vocação. Por outro lado, nós temos que adotar medidas que nos garantam esse estado de espírito, de tranquilidade no momento de julgar os nossos processos. A partir do momento que a pessoa física do juiz é ameaçada, e nós já viemos falando isso há alguns anos, perante o Congresso Nacional, perante a sociedade. Esse ano nós fizemos um dia de paralisação, no dia 27 de junho, chamando a atenção para esse problema. Esta semana nós vamos ter uma nova assembleia, novamente, para tratar, dentre outras questões, mas como foco principal, a segurança dos magistrados. E, no entanto, até hoje nós não tivemos nenhuma medida concreta para melhorar esse quadro de insegurança. Muito obrigada pelas explicações. E o ex-namorado da juíza Patrícia Acioli vai prestar depoimento na Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca, que investiga esse caso. Gustavo. Muito obrigado, Vivian. Eu tenho